Isso já foi logo um pouco mais depois que eu me iniciei, e eu participei diretamente da escolha desse terreno junto com nosso irmão santo, Rafael Vieira dos Santos. Esse obreiro, ele era, na verdade, o mentor para poder buscar esse terreno, e com o apoio dos irmãos, nós todos nos congregamos para poder comprar isso aqui. Surgiu dessa forma, com a finalidade exclusiva de um dia transferir para cá o templo maçônico. Rafael Vieira dos Santos era o tesoureiro, porque o negócio era muito humilde. O número eram poucos, era humilde a coisa. E esse Rafael Vieira dos Santos, como ele era o tesoureiro, ele contrariando, inclusive, que o pessoal não queria que comprasse esse terreno, porque foi feito um loteamento aqui e ele comprou esta área aqui e ficou pagando parceladamente. Quando a loja não tinha, ele botava... A loja maçônica nos anos 78, talvez, em diante, 76, tinha como referência aqui mais o irmão Rafael. Eu o conhecia pelo ambiente que eu vivia, com o Romero, Reginaldo e muitas pessoas, Valdir, do Banco do Brasil, muitas pessoas, mas o nosso irmão Rafael, digo hoje Rafael, ele tinha muita penetração em todos os campos e ele fazia acontecer. Na realidade, o terreno foi comprado sem consultar a Assembleia. Na época era o tesoureiro Rafael Vieira dos Santos, né? Que a gente era o pequeno grande Rafael, que a gente chamava, que ele era baixinho, mas muito competente. Nosso irmão Rafael realmente foi um mestre que eu tive na loja. Foi ele que me ensinou, não na iniciação, mas depois na quinta-feira, a gente vinha no sábado, à tarde, receber treinamento do nosso irmão Rafael, uma dedicação com aquele que inicia, porque até pegar o ritmo da loja, sempre tinha um carinho, uma paciência, né? Ele foi venerável na nossa loja. O que ele tinha de tamanho, ele tinha um coração enorme, né? E ele comprou esse terreno. Naquele tempo o terreno era barato, não tinha valor nenhum, porque aqui era um matagal, não existia nenhuma benfeitoria. E foi comprado esses lotes dessa forma, né? Se colocasse a Assembleia e chamasse, vamos comprar um ponto ali, eu tenho certeza que a loja não ia querer, porque é num lugar que ainda ia crescer. Mas muitas pessoas têm a visão, e eles tiveram a visão de vir para aqui. Rafael Vieira dos Santos, na verdade, ele me chamou para vir aqui, para reconhecer esse terreno. Isso aqui era só mato na época, tá certo? E nós idealizamos aqui a construção do templo naquela época. Adquiri o terreno, foi parcelado e foi pago, tá certo? Esse terreno pela própria loja maçônica Fraternidade Barreirense naquela época. Eu não estava participando, que eu ainda era muito verde, não estava participando. Eu me lembro como carro-chefe, o irmão Rafael Vieira dos Santos. Quando eu vim para cá, eles tinham fechado o negócio. Essa área daqui não tinha nem água nem energia. Era mato, cercado por arame farpado, capim, jaraguá, uma casinha ali, outra casinha acolá, mais nada. Essas casas que você vê aqui em volta, isso não existia. Era mato, árvore, mas compraram. Já tinha uma visão. Ele, seu Rafael principalmente, já tinha uma visão. Isso aqui vai ser o futuro. Olha, na minha primeira gestão de Venera-Lato, eu procurei saber qual era a situação verdadeira da loja. E aí eu tomei conhecimento de que a loja havia comprado esta área na mão de um cidadão que era o responsável, e o irmão Rafael assumia o pagamento das prestações. Então eu procurei fazer campanhas para pagarmos ao irmão Rafael e liquidar o débito com o vendedor dessa área. Éramos poucos irmãos, pouquíssimos. Não chegava a 20 na época, não chegava a 20.
E a frequência era muito baixa. Às vezes se reunia e não tinha sessão. A gente sempre recebia maçons de outros estados, Goiás, de fora. Porque eram iniciados aqui, mas logo que fundaram em cada lugar sua lojinha, Taguatinga, Dianópolis, eles começaram a ficar por lá mesmo e poucos frequentavam aqui. E eu fiz uma campanha, e eu mesmo saí com a minha esposa, muito disposta, me dava muito apoio, visitando, eu com a lista de irmãos na mão, visitando idosos, maçons, para ver a loja. Eu estava assumindo e queria fazer um bom trabalho, e eu sozinho não poderia fazer. E fui compreendido, e a nossa loja deixou de evitar as sessões semanais por falta de presença. Reginaldo Melo assumiu. Então, nós fomos ao pessoal proprietário do loteamento pedindo para fazer uma regularização e, ao mesmo tempo, tinha... não era o quarteirão completo, tinha uma casa, um lote grande, aí no fundo, onde tem até hoje uma residência. E como era fora de esquadro, para fazer a coisa correta, nós conversamos com ele, ele cedeu, Rafael, o Reginaldo era o venerável, a gente conseguindo fazer essa conversa. E agora, vamos ver os passos agora? Vamos ocupar essa área toda. Com o quê? Com a maçonaria, Fraternidade Barreirense. Vamos para o quarto beck, lá tem um engenheiro. Vamos falar com o comandante. Não era maçom, mas foi muito gentil. Aí expusemos nosso desejo. Olha, nós temos o terreno e nós queremos agora fazer um complexo maçônico que envolvia educação, saúde, auditório, área de lazer. Falando com ele, aí o militar disse: eu vou fazer esse projeto e vou doar para a maçonaria. Contou muito com o pessoal do quarto beck, então o quarto beck nos ajudou bastante. Era uma folha grande, toda ela dividida. Complexo de saúde, complexo de saúde, complexo de auditório, de templo. 5. Nós não vamos construir isso tudo de uma vez, mas nós vamos começar. Começando por educação. Começamos a pensar em construir, primeiro, a escola. Seria o nosso primeiro passo. Houve algumas interferências de colaborações e Reginaldo conseguiu condições para começarmos a obra. Começou-se, então, na construção da Escola São João, uma escola que, quando o ensino não era municipalizado, funcionou em 3 períodos. Esta área aqui era cercada. E morava aqui de vizinho um cidadão, modesto cidadão, que tomava conta, plantava. E quando decidimos fazer algo aqui, Reginaldo Melo, venerável da loja na época, fez a pedra fundamental. Aqui não tinha energia, não tinha água. Nós marcamos o mutirão, lançamos a pedra fundamental. Eu nunca vi tanta gente. Veio médico, veio comandante da Polícia Militar, aí do quarto beck, veio da SBPM, médico, diretor de hospital, padre, evangélico, foi tudo. Me lembro de doutor Davi, a mãozinha branca, cirurgião, pegou o cabo de enxada, pegou a marreta. Esse homem foi um gênio, mas não começou aí. Fizemos tudo, lançamos, agora vamos montar o esquema para angariar recursos. Para início das construções, sempre se fez, naquela época era um pouco diferente do que hoje. A gente fazia uma correspondência com a aprovação da Grande Loja do Estado da Bahia, direcionada às outras lojas maçônicas da Grande Loja do Estado da Bahia, de forma a solicitar
doações para poder construir o templo, tá certo? E as outras coisas em volta, como escola, como uma unidade de saúde, enfim, tudo isso era pensado naquela época já. Nós pensamos em shows também, artísticos, de cantores, e nos veio quem, na verdade, na época, era a deusa da música, que era Ângela Maria. Aí começamos os contatos. Até onde eu sabia, eu fui, mas quando parou, passamos para outro e a bola foi com Cleantes. Cleantes é uma máquina. Ali é um personagem barreirense, quer queira, quer não. Mas aí juntou o dinheiro, juntou aquilo, botou lá na agenda dela, confirmou. Aí começamos a fazer a propaganda, boca a boca, que aqui só tinha o microfone lá do Cine Plaza. O local era o campo de futebol. Nós só temos o campo de futebol. Com quem a gente fala? O prefeito era Baltazarino. Vamos lá. O que é que vocês estão querendo? Era maçom. O que é que vocês estão querendo? A gente está querendo uma área para um show de Ângela Maria. E onde é essa área? Eu digo, o campo de futebol. E quando é que vai começar? Eu também já entendia quando é que vai começar, que ele já estava autorizando. Aí, Dema, onde é que a gente vai arrumar um palanque para Ângela Maria e o conjunto, tudo? Vai trazer tudo, viu? Sabe como foi? Não me lembro as cunhadas. Aí disseram, vamos fazer logo. E vamos, Dema, manda o caminhão para lá, a carreta, né? Manda lá para o campo, deixar direitinho, que nós vamos escolher o lugar para a carreta e nós vamos ornamentar isso aí. Pronto, meu irmão. Aí foi o show de Ângela Maria. Deixou um tocadinho. Foi muito bom, teve uma boa renda, uma boa aceitação. Melhorou muito para a gente aqui também. Já começamos a construir. No sábado e domingo era um mutirão. Quando o irmão não vinha, mandava uma pessoa. Nós carregamos pedra aqui para construir esse prédio aí. Nós começamos no alicerce. Fazendo massa, pegando pedra, botando na cava. Hoje não é igual hoje, não, que é canaleta, não. É uma cava mesmo. E as cavas nós enchemos de pedra. Quando surgiu a ideia de construir a escola, e surgiu a história para a gente construir no mutirão. Naquela época, a gente dividia as pessoas, os irmãos. Eu fiquei na equipe de Antônio Machado, Antônio Machado, doutor Davi, e outros irmãos que é para pegar pedra lá no Rio de Ondas. A gente ia na caçamba, pegava as pedras, trazia para aqui, e as cunhadas faziam a feijoada, fazia almoço no sábado, e domingo a gente começava a fazer. Sábado e domingo eram os dias preferidos dos mutirões. Foi todo feito no mutirão. E quem não podia vir, o irmão pagava um pedreiro, um servente, para vir no lugar dele, entendeu? E o irmão tinha de vir também. Não é só pagar e ficar em casa, ele tinha de vir participar. Entendeu? Mas foi todo feito no mutirão, inclusive a primeira sala que tem aí, do lado esquerdo de Querenta, o piso, todo ele foi eu, Delcique e o doutor Davi, que passava o cimento, e um puxava a régua, um puxava a pá, toda aquela sala foi feita por nós três. O pessoal fazia a massa e nós colocamos o piso. Havia os mutirões, tinham pedreiros que ganhavam, tinha pedreiro que trabalhava de graça. E as esposas eram quem fazia o lanche, fazia o almoço para todos nós, trabalhadores e maçons trabalhando. A gente fez muitos mutirões, fazia as feijoadas, as cunhadas vinham. Eu trabalhei muito de servente de pedreiro, porque eu não tenho a habilidade de colher de pedreiro, mas para carregar carrinho com tijolo, carrinho com argamassa, e carrega lixo, e limpa aqui, e prega o prego ali. Foi um momento muito bonito da loja maçônica, a construção da escola. Até porque, por conta da finalidade da edificação, né? A gente tinha uma loja pequena e a gente partiu para uma obra para a comunidade. E eu achei aquilo fantástico, tenho muita alegria de ter participado. Era bom demais. A gente fazia feijoada, isso aqui a gente carregava tijolo, nós carregamos pau, a gente teve uma festa, que não sei se foi a Ângela Maria que vem na época, nós saíamos nessa rua vendendo os ingressos, a gente fazia festa dos demolê para contribuir. Então, a gente fazia muita coisa, pagarem a adquirir dinheiro para ajudar na construção. E a gente estava aqui, firme, para ajudar.
trazia os lanches e era bom demais, viu? O primeiro mutirão que eu participei aqui, eu ainda não era iniciado, não é? Eu fui solicitado pelo meu padrinho, né, o Jonas, a participar do mutirão, da construção, né, da escola da loja maçônica, que leva o nome de São João Batista, né? E daí eu vim, né, trabalhamos nos domingos, fazia mutirão, aquela coisa toda. Depois que eu fui iniciado. Participava em tudo, da confecção da comida, tudo, foi uma época muito boa, dentro da construção do centro de ensino. Era um trabalho gratificante, todo mundo fazia na maior felicidade. Trouxemos tijolo, a gente vinha trazer lanches para nossos maridos, entendeu? Quem estivesse trabalhando. Foi assim, foi muito grato. Eu tenho muita gratidão pela loja maçônica e por meus cunhados, sobrinhos e irmãos. Os irmãos vinham aqui com as famílias, nossas cunhadas faziam feijoada, e aí começaram a ser colocado pedra em cima de pedra, alicerce, levantar paredes. Mas os meninos, a gente levava o carrinho de mão cheio de areia, cimento, barra, para o pedreiro fazer a massa e levantar as paredes da escola, né? Isso foi muito bonito, foi muito bom. Naquela época, as cunhadas vinham trazer o cafezinho, o salgadinho para nós. Nessa época, nós trabalhávamos eu já trabalhava de pedreiro na época. Eu comecei a trabalhar, fazendo alicerce daqui do complexo, da loja, e também do posto de saúde. E também do colégio. Foi muito bom, foi muito gratificante. Ali tinha os irmãos, ali davam o sangue mesmo, unidos, todos eles, trabalhando com o maior prazer, entendeu? E as cunhadas sempre junto com a gente. Fazia uns mutirões fim de semana, em que todos participavam, as mulheres também não participavam, pega a mão na massa, mas participavam no apoio moral. Olha, nós tínhamos vários irmãos que já pensava no crescimento de Barreiras. Pensava que Barreiras era uma cidade em franco desenvolvimento e que ia crescer bem. Então, essa escola aqui, visando o crescimento da loja maçônica e o atendimento à sociedade, que a fraternidade sempre procurou isso, ajudar e estar perto da sociedade barreirense, criou essa escola para atender a juventude menos favorecida. E para construir, foi a base, da maioria das vezes, de mutirão. A gente vinha para cá com os irmãos e muitas vezes as cunhadas para fazer o trabalho aqui de construção, de pintura e de limpeza. Grande benemérito, o título de grande, foi dado pela escola. Quando se construiu a escola, onde nós tivemos até 600 alunos, tá certo, matriculados e sendo uma referência na cidade em termos de ensino naquela época. E o carro-chefe que nós escolhemos foi a APAE. Aí, na escola, uma parte dessa escola aí foi a APAE e a outra foi normal. A maçonaria chegou em uma determinada época em que ela sentiu a necessidade de trazer a APAE para a nossa cidade, que é o atendimento à criança excepcional. A maçonaria trouxe isso. Na gestão do nosso irmão Reginaldo Melo, e com ele, na diretoria dele, foi trazido, através dele, a APAE para Barreiras. Participei ativamente na criação da APAE. Foi uma luta. Reginaldo correu Salvador atrás de todos os recursos para que se fundasse a APAE. Eu só acredito em instituição, eu só acredito em qualquer coisa quando usa-se a primeira pessoa do plural, nós. Mas nesse começo aí, essa ideia me veio à cabeça, APAE, aqui não tem APAE. Será que tem crianças com deficiência? Aí eu fui a uma professora chamada Simone, aqui da rede municipal, irmã de Sueli,
esposa de Carlos Costa. Digo, olha, estou na maçonaria e eu tenho um propósito com meus irmãos, que eu vou reuni-los, para nós tentarmos fazer aqui uma escola para deficientes. Não sei como é, quantos tem, Barreiras. Aí Simone disse, eu vou fazer e nesses 15 dias eu lhe entrego. Uns 15, 20 dias depois chega Simone lá na casa de Soaria. Reginaldo, tu sabe qual é o índice aqui de crianças excepcionais? 15%. Muito. Ela me deu isso, eu comecei a mexer nos papéis com Rafael, Paulo Moraes, saí mexendo. Hilton Nascimento, esse foi um baluarte. Aí, eu disse, vamos levar isso para a loja? Lancei numa quinta-feira, todos aprovaram, levantaram a mão. Naquela época, com pouco dinheiro, e o recurso, como ele era muito pouco, a gente se juntava, as cunhadas, inclusive, vinham para junto. E a gente começou, por exemplo, aqui no Complexo Maçônico, a construção do muro, com cada um fazendo a sua parte. Aquele que não podia vir, pagava aí uma diária de um pedreiro, pagava a diária de um servente, né? E nós, naquela época, estávamos construindo o canal de irrigação de São Desidério para Barreiras. Nós entrávamos com as pessoas que gostariam de vir para cá, e vinha vários pedreiros, vários ajudantes, tá certo? E as cunhadas fazendo feijoada, servindo cerveja, tá certo? Era uma farra boa, mas fazendo o trabalho. Foi uma coisa importante que marcou, foi a construção do complexo aqui, a escola que todo mundo, os maçons, novo, velho, médico, que não qualquer um, todos trabalharam assim, sem distinção mesmo, todo mundo trabalhou igual. E as cunhadas ali juntos, ajudando, fazendo suco, levando, fazendo comida, levando água, fazendo feijoada, todo mundo ficava aí ao ar livre, ao tempo, e tinha que ter muita água, muito suco, tinha alimentação, o almoço na hora certa, e todo mundo ficava aí o dia todo ajudando, trabalhando. Até as crianças levando, querendo ajudar, levando água, suco. Isso foi um fato marcante e muito importante, porque foi desde a construção até a inauguração. E foi uma coisa muito boa. Isso aqui, os muros aqui foram feitos com pedra argamassada, tá certo? Então era um trabalho de pedreiro de fazer alicerce mesmo bruto, tá certo? E isso foi desenvolvido dessa forma inicialmente. Um doava uma caçamba de areia, um doava isso e aquilo. E o Demar Castro, aonde estiver, eu faço referência àquela criatura. Ele botava as caçambas de água aqui, vinha 2 caçambas de água, pipa, 2 pipas de água no sábado. Contamos com muitos pedreiros e ajudantes de pedreiros da comunidade. Tem muito hoje maçom, irmão adulto, que era garotinho na época no mutirão. Tinha se começado a construção da escola e havia paralisado porque não tinha verba suficiente para isso. Aí, num evento que o Luiz Gonzaga, nosso irmão Luiz Gonzaga, cantor, esteve em Barreiras. Aí, numa situação que estiveram junto dele. Lembro Luiz Gonzaga. Eu sou fã do Luiz Gonzaga, até hoje. Mas eu não estava presente no momento em que houve a conversa entre maçonaria e Luiz Gonzaga. Ele, com isso, tá certo, doou, tá certo, um dos eventos que ele veio fazer aqui diretamente para esse trabalho da escola, tá certo? O que nos deu a oportunidade de concluir esse trabalho com a verba que foi totalmente dirigida para a loja maçônica para a construção da escola. Exposição. Fomos de novo. Baltazarino, a exposição, você costuma trazer um artista nas quarta-feiras. Quem vem esse ano? Luiz Gonzaga. Ele, quando veio para... É claro que já éramos fã dele, mas não tínhamos conhecimento, até onde eu sei, que ele fosse maçom. E ao chegar aqui, que ele foi para cantar no Parque de Exposição, é que nós descobrimos que ele era maçom. Eu soube que ele estava na cidade, aí eu fui no hotel onde ele estava, para pedir um autógrafo. Eu tenho um long play, eu fui pedir um autógrafo a Luiz Gonzaga, eu tenho um long play
E ele fez a dedicatória. Ele deve ter lá na cidade dele, que eu sou doido para ir para Pernambuco e lá em Exu. Nós demos para ele troféu, demos tudo para botar lá no memorial. Primeiro fomos para o show. Na quarta-feira, o show, à disposição. Tivemos uma oportunidade, fomos falar com Luiz Gonzaga. Disse, olha, nós estamos com a construção aqui de um complexo maçônico, estamos na área de educação e a prioridade é uma escola da APAI. E com a ajuda, aí apontava para ele, nós vamos ter que construir essa APAI, vamos fazer tudo. E aí, o que é que eu faço? Porque o dinheiro que a prefeitura já me pagou, o cachê eu já mandei. Eu não tenho mais dinheiro aqui. Mas tem uma coisa. Você se dá bem com o prefeito, fale com ele, que se ele der o cachê que deu hoje, der esse cachê amanhã, não põe na minha conta. Vai para a APAI, Loja Maçônica APAI. Se ele fizer, tá tudo certo. Correndo para lá, doidado. Ele estava lá falando com ele. Pronto, mestre Luiz, amanhã nós vamos almoçar no Raildo. Os irmãos vão todinho que quer lhe ver e quer almoçar com você. Aí ele disse, vou. E lá tiramos fotos e confraternizamos. E o show? Eu digo, Baltazarino disse que você podia fazer o show. E nisso ele espontaneamente veio a oferecer esse show à Fraternidade Barreirense, porque sensibilizou sobre a construção que nós estávamos aqui fazendo, né? Aí o dinheiro daquele show, ele foi. Se na quarta-feira tinha 50 pessoas, nessa quinta tinha 1000. Eu fui, né? Eu sou enxerido, estava lá organizando e tal. E aí ele tocou, ele, no momento ele disse, vou cantar a saideira. E ele estava de frente para o público e eu nas costas dele, eu e mais uns 2 irmãos. Aí eu comentei, rapaz, se ele não tivesse dito que era a última, eu ia pedir para ele cantar A Volta da Asa Branca, que ontem ele não cantou. Aí ele cantou a tal música que ele dissera ser a saideira. Quando ele terminou, ele entrou com a introdução da Volta da Asa Branca. Aí olhou para trás assim e piscou ele para mim, como disse, você pediu. Rapaz, foi marcante aquilo, nunca esqueci, foi fantástico. Ele era uma criatura muito humilde, um grande ser, que Deus o tenha. E aí veio o show e nós fomos construindo. Ah, o show eu fui, porque eu gostava do Luiz Gonzaga, principalmente do forró de Luiz Gonzaga. Até hoje, ninguém fez forró melhor do que Luiz Gonzaga até hoje. Eu gosto de dançar, mas eu danço bem com o Luiz Gonzaga. Na época era profano, fui assistir na exposição de Barreira, convidaram o Luiz Gonzaga para tocar. E ele veio tocar, convidado e tal. Tinha várias pessoas. Eu ali também me fazia presente como profano. Falo porque ele, em determinado momento, ele pegou o microfone e disse, se tiver maçom aí, nesse público, pode subir ao palanque. Eu preciso ver meus irmãos, preciso estar com meus irmãos. E um dos irmãos que estava presente era Eudo, Dé Teixeira e outros irmãos mais que no momento eu não lembro. Mas eu não sabia que eles eram maçons, vim saber lá, quando eles subiram ao palanque, se juntando a Luiz Gonzaga. Deu um impulso muito bom com esse show que ele doou à Fraternidade Barreirense. Uma ajuda muito fantástica de Luiz Gonzaga. Eu tenho orgulho disso aí, eu tenho uma foto com ele, com mais alguns irmãos, em minha casa. Eu tenho uma foto com ele lá nesse período. Começamos a desenvolver essa construção. Nós, todos trabalhando, carregando no carrinho de mão, ajudando, sendo os ajudantes do pedreiro. Tinha irmãos que sabiam usar a colher e prontamente. No sábado, tinha a casa do seu Hilton com a esposa dele. Nós íamos para lá no sábado, 6 horas da noite já começava. Começava o preparo em casa, para depois sair para cá as panelas, fazer o fogo de lenha. No sábado à tarde, a gente comprava todos os ingredientes para a feijoada. Tudo. Aí tinha dinheiro, um dava 20, outro dava 10, outro dava 50, ajeitava. Começou a entrar uns dinheirinhos
do trabalho de Ildemar Castro. Como era esse dinheirinho? Nós providenciamos diplomas de agradecimento, solicitação e agradecimento. Para quê esse valor? E o Demar pegava os diplomas, os envelopes, levava para lá, mandava tudinho para os fornecedores dele. Aí ele trazia os envelopes, entregava para o tesoureiro, pedia a palavra e dizia: meu irmão venerável, papapá, o trabalho que nós conversamos começa a surtir efeito, já trouxe aí um bocado de envelope, só não sei quanto é que tem aí. Aí vinha 8, 10 cheques, cada um na época com valor bom, porque era empresa grande. Nós conversamos com a proprietária do loteamento para fazer a projeção desse complexo maçônico aqui, para fazer igual como se fosse a igreja de São João, que desceria na praça. Então, essa rua que tem ali o supermercado, ela deveria descer direto. E nós conseguimos, junto, o prefeito, na época, e ele concordou essa mudança, para fazer a praça anexa ao terreno, a entrada ser por ali. Mas, infelizmente, depois, com o tempo, foi modificado. Olha, se fazia sempre campanhas, principalmente na época de exposição, um sorteio de um carro. Sempre foi um sorteio de um carro. E aí a rapaziada da loja caía em campo, perdendo bilhete e dava algum dinheiro, né? Teve abre um parêntese aqui, de uma certa vez, nós com o carro para ser sorteado e o elemento sempre ganhando. Aquilo deixou a gente com formiga na cabeça. Bom, terminou o sorteio, eu vou para casa, Reginaldo vai para a casa dele, e de lá ele liga para mim e diz: Hilton, veja aí o verso da sua cartela, porque eu era responsável por aqui, e ele é responsável pela PAI. Ele lançou lá um prêmio e nós lançamos outro. Quando eu olho, eu vejo que o negócio realmente foi feito a propósito para ganhar. Não entregamos um prêmio naquele dia, deixamos para o dia e comunicamos à polícia. Na hora que o cara foi chamado para receber, a polícia... Trouxemos filme de Recife, de um amigo meu. Esse filme eu não sei se foi bom, se foi ruim, mas tinha que pegar o cinema. O cinema era o Cine Plaza. E eu digo: rapaz, vamos lá falar com o seu... Como é o nome? O dono do cinema. É Milton, seu Milton. Aí disse: e o que é que vocês estão querendo? Olha, nós temos amigo em Recife que tem uma empresa que aluga filmes. Eu queria que o senhor desse um dia, uma noite, para nós projetarmos um filme beneficente. Nós vamos, inclusive, aumentar o ingresso, mas é para uma construção de crianças com problemas de excepcionais, com deficiência física, com tudo que não tem aqui. Aí é com vocês. Então, eu senti que ele já doou o cinema. É mesmo, seu Milton? É com a gente? Ele disse: já está garantido. Pronto. E assim foi feito e assim foi realizado. Lotamos o cinema, os ingressos esgotaram. Agora, se foi ruim, eu não sei não. Se foi bom, eu acho que foi mais ruim do que bom. Filme preto e branco. Daí, depois de algum tempo, se construiu a escola.
O primeiro diretor da escola foi o irmão Marivaldo, com apoio da nossa cunhada Moema. Inclusive, a minha filha ensinou a ir na escola. Há algum tempo. Houve a municipalização do ensino. A maçonaria, eu acho que ela entra aonde a sociedade esteja necessitando. Uma vez que a sociedade assumiu e tinha escolas suficientes para atender todas as crianças, principalmente do primeiro grau, não caberia mais a maçonaria assumir a manutenção dessa escola. O que foi feito foi um convênio junto com a Prefeitura Municipal de Barreiras, e essa escola ficou, então, alugada, e ela funcionou, essa escola, até os nossos dias, praticamente. Construímos aqui a APAE, funcionou aqui. Nós tínhamos aqui cerca de 700 alunos. Entre a APAE, uns 100, 110, normal de manhã, à tarde e à noite. 3 turnos e fora a APAE. Tivemos o atrevimento de ir para o Bradesco. Nós sabíamos que o Bradesco costumava dar fardamento no Rio de Janeiro. Era vermelha, a bermuda, branca, sapato tênis e meia. O Bradesco doava isso. Nós soubemos, fomos para o Bradesco, eles mandam um ofício para cá, que daqui a gente manda para lá. Não é que chegaram o fardamento para as crianças, tão bonitinho, rapaz. Eu fiz parte da primeira diretoria da APAE. Nós, em loja, decidimos amparar essa causa. Foi criada e eu sou o irmão responsável pela primeira assinatura de um convênio com a LBA. Fui a Salvador, assinei o primeiro convênio que entrou recursos para a APAE. Eu tenho muita alegria disso. O movimento da APAE começou aqui na escola e é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande ter participado também dessa história aqui para a nossa oficina. O primeiro diretor foi o Dr. Davi Bessa, incansável. Basta dizer, Dr. Davi Bessa, eu tiro o chapéu. Foi ser diretor aqui. Mas ele era inquieto. Aí foi lá para Barreirinhas, conseguiu um terreno lá, para tirar a APAE daqui, porque nós já tínhamos chegado a uma conclusão que não era bom, não era benéfico você ter crianças excepcionais ou excepcionais ainda aqui e alunos normais aqui. Não era bom, gerava alguma coisa, criança é criança, o outro começava a ver ele andando assim, queria, né? Aí doutor Davi disse, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui com muito jeito. Lá na Barreirinhas tem uma área e vai ser lá. Eu estou falando logo aí, depois da ponte. Onde o nosso irmão, doutor Davi, que também já está em outro plano, e na época eu era o tesoureiro, nós trabalhamos muito, mas muito mesmo, nos 2 primeiros anos, e conseguimos comprar uma casa própria para a APAE, na paralela da BR, depois da ponte à direita. Então a gente saiu aqui do prédio cedido pela loja maçônica, fomos para o primeiro prédio próprio da APAE, Dr. Davi Bessa, presidente, Odacil, tesoureiro. Então nós fizemos muito bingos, vendemos muita rifa e arrecadamos valores para comprar aquela casa com terreno. E eu lembro bem que depois ele apresentou um projeto para o governo federal, através da Caixa Econômica, e conseguimos financiar, né, a fundo perdido, uma geladeira, mobiliamos a casa, né, fogão a gás, um monte de coisa. E eu lembro muito bem da prestação de conta da Caixa Econômica, do valor que entrou, do valor que gastamos, aonde gastamos com as notas fiscais, e quem apresentou tudo aquilo fui eu. Então são coisas marcantes, né? Aí entra a sertaneja. Doutor Davi, que tinha prestígio, doutor Davi e Gilsomar Machado. Conseguiu lá a doação daquele terreno que é hoje. Quando conseguiu lá, começamos a construir devagarinho, pés no chão, experiente, já daqui. Foi ajeitando, surgiram seu Miguel Carvalho aí da Casa do Arroz,
Teve uma vez aqui que disse, como é que está aí de cimento? Está acabando. Chegou 50 sacos de cimento. O outro irmão também. Pois bem, e aí começou lá, Gilsomar Machado foi um grande presidente da escola da APAE. Então está aí a APAE hoje, num outro prédio mais moderno, né? Lá no Parque de Exposições, no antigo Parque de Exposições. Então são todos passos. Então a APAE começou aqui na loja maçônica, foi para aquela casa ali atrás do Yoshino e hoje está lá no prédio próprio, né? Ali no prédio do antigo Parque de Exposições. E a APAE, grande importância para a cidade e para a região. Que não diz assim, ó, tem a APAE em Barreiras, a cidade está ganhando. Não. A região toda e algumas cidades dos municípios circunvizinhos foram servidos pela APAE. Então, para mim, foi uma das grandes conquistas que a loja maçônica fez, foi criar a APAE. E teve na pessoa do maçom, o irmão Gilsomar Remígio Machado, um grande desenvolvimento, um grande trabalho na APAE, que até hoje é uma referência. Os primeiros presidentes da APAE foram da loja maçônica. Chegou um determinado momento em que a maçonaria deixou que a sociedade assumisse o controle. Mas não foi bom o que aconteceu. Então passamos para a sociedade e a coisa desandou, a APAE. E quando eu estava venerável, em 2005, recebi uma comissão da APAE, mães me procuraram e solicitando o retorno de um maçom na presidência da APAE. Depois de muita luta, nós colocamos, houve votação e nós, a diretoria da época, nós apresentamos o Major Elpídio, que naquele tempo era Capitão Elpídio. E assim ele fez uma boa administração, a sua primeira gestão. Com relação à APAE, me foi dado esse cargo, né, através da loja maçônica Fraternidade Barreirense, para que eu assumisse. Lógico que teve eleição normal, como se tem, mas era a chapa única e não tinha ninguém querendo assumir a APAE pela situação em que ela se encontrava. Infelizmente, tá certo, nós recebemos de um irmão maçom uma APAE que estava pronta para fechar. Uma administração que deixou a desejar porque não seguiu com os trâmites burocráticos, entendeu? E aí se perdeu alguns convênios. E com isso a APAE ficou realmente sem condições de cumprir com suas obrigações financeiras para com seus empregados. Uma situação que dependia de um trabalho enorme para ser feito. Além disso, tinha as outras coisas que precisavam ser feitas que já a nossa cidade reclamava, que era a parte de prevenção de incêndio, que é uma coisa muito cara de se fazer, tá certo? E nós conseguimos, através do projeto Fundecis, lá da IBA, tá certo? Nós fizemos o projeto e conseguimos verba para ajudar nisso, a fazer isso aí, com a ajuda de alguns irmãos maçons também, que muitas vezes nos ajudaram com material, doando um pouco de material. A gente conseguiu reestruturar fisicamente todos os prédios da APAE de Barreiras, bem como executar uma nova ala médica, um novo depósito. Tudo isso a gente conseguiu fazer naquela época. Luiz assumiu a APAE numa posição de imposição, e ele, como tem um coração grande, e a mulher é maçônica, chegam juntos. Eu sou uma mulher maçônica, porque meu marido é um maçom e eu sempre apoiei e estive do lado dele ajudando. Tudo que precisou, eu estava ali ajudando. Uma vez o Romero chegou lá em casa pedindo, ô cunhada, faça isso aqui. Eram umas vestes de última hora correndo, e eu fui fazer essas vestes lá na máquina, lá costurando, fazendo essas vestes com ele, umas toalhas, e aí a gente fazia tudo. Então eu me acho uma maçônica por isso, porque sempre contribuí. E sempre estive ao lado do meu marido, que é o maçom. E ele fez um trabalho muito forte na APAE, sem ter tempo, sem ter condições, porque precisava de outros fatores extra-loja. Fez um trabalho excelente. O problema, no momento, ele ainda não é totalmente solucionado, porque existe ainda uma lacuna,
um certo... Mas tudo está sendo feito para que a APAE se torne uma instituição redondinha, né? E que funcione realmente em prol dos desejos da sociedade barreirense. O complexo maçônico tinha 5 módulos. Nós já havíamos construído a educação. Posteriormente à escola veio o posto de saúde. O posto de saúde também não existia acolhimento de saúde, vamos dizer assim, na cidade, como hoje nós temos aí, para todo lado. Então, nós construímos um consultório dentário, um consultório médico, onde a doutora Clara, na parte odontológica, doutor Jaime Oliveira era o que realmente pela parte da saúde, né, médica. Foi na gestão do Romero. Eu fui venerável por 2 mandatos, mas não tinha ainda concluído o complexo. Chegou a área de saúde, aí Romero foi ser o venerável. Foi com Romero que se construiu a área de saúde. Reginaldo não poderia ser mais o venerável. A loja, no seu todo, resolveram me indicar para ser o venerável e nós ficamos um período. Barreira não tinha ainda muita coisa de medicina. Como estava a projeção do posto de saúde e aqui era tudo casas populares em volta de todo esse complexo aqui. Então a gente teria que correr para fazer logo o posto de saúde. Todo mundo estava acreditando. E Romero é um maçom que é maçom. Eu nunca deixei colocar meu nome, placa nenhuma do que a gente fazia. Esse posto foi construído quando o Romero Amorim era venerável. Foi também o mesmo pensamento de atender a população de Barreiras, principalmente que no quadro da loja maçônica tinha uma esposa, que era a esposa do presidente, a doutora Clara Mesquita de Amorim, e também o nosso irmão, querido irmão, o doutor Jaime de Oliveira, entendeu? Esses estavam aqui e se prontificaram em fazer esse trabalho, e muitas vezes a cidade foi agraciada com o trabalho dele e o posto de saúde foi de muita serventia para Barreiras. O posto ele foi concebido para o atendimento a uma população carente. Entenda que, na época, a parte de saúde também não era municipalizada. Então, existia muita carência no atendimento médico-odontológico. E aí, esse posto, como já era iniciado, nós tínhamos um irmão médico, doutor Jaime, assumiu para fazer esse atendimento voluntário, filantrópico, para as pessoas carentes. Assim como também o posto odontológico, nossa cunhada, Clara Amorim, esposa do nosso irmão Romero Tavares do Amorim, também se predispôs a fazer esse atendimento
odontológico. Foi bastante marcante, porque era um sonho dos trabalhos da loja em construir o posto de saúde. Como a doutora Clara era odontológica, né? Ela é dentista, ela foi para aquele caminho de colocar também ali uma cadeira de dentista para atender, né? Os mais necessitados. Então foi um dia bem marcante, depois de muito trabalho, de muito planejamento, né? Que demorou para ficar pronto. Outra lembrança assim que me causa muita alegria, a construção do posto de saúde daqui da loja. A doutora Clara, dentista, Jaime Oliveira, Jaimão, querido da gente, e tantos outros médicos que davam aqui assistência ao bairro, que era um lugar afastado, isso aqui não tinha nada, era um lugar muito longínquo, né, do centro da cidade. E a gente, de novo, mutirão, feijoada, eu não comia ovo frito com farinha, que eu não como feijoada, mas era muito bom, foi muito prazeroso, tivemos muitas alegrias na construção, por isso que a gente é grande e benemérita, né? Do posto de saúde, quem assumiu a direção e o recebimento do necessitado de uma consulta, de um medicamento, foi o nosso irmão, Dr. Jaime Araújo. Dr. Jaime, doutora Clara, doutor Adilson e Romero, como venerável, arrumava, era o líder disso aqui. Mas essas pessoas prontificavam e atendeu. A Maria Clara, quando foi fundado o gabinete dentário, ela doou o gabinete. E como ela foi a doadora do gabinete, ela mesma assumiu o atendimento. Olha, quando inaugurou o posto de saúde, o nosso irmão Jaime Oliveira, médico, junto com ela, que é dentista, então ela fez uma doação do material do consultório e o Jaime, o médico, porque ele só precisava de quê? De uma mesa para fazer as entrevistas e, se eu não me engano, parece-me que veio também uma cama para poder fazer a consulta. E ele trouxe. Rapaz, a gente falar em não citar Jaime é crime, não é? É crime. Jaime pegava as coisas aqui, vou botar aí, ajeita isso aí. É assim. É assim. Tirar o chapéu. Foi muito válido porque desafogou muito os outros postos de saúde, né? E a gente fazia um atendimento de 10 pacientes por dia, eu na parte médica e a doutora Maria Clara Amorim, esposa do nosso irmão Romero, atendia a parte odontológica. Tinha outros postos de saúde que eu trabalhava, né? Então, às vezes, eu tinha que sair de lá para vir para cá. Eu poderia ter trabalhado mais. Eu fui um pouco acomodado. É isso que eu sinto. Isso muita gente não diz isso, mas eu estou sendo sincero. A loja foi constituída como benemérita quando se fez o posto de saúde, né? Naquele tempo com consultório dentário e atendimento médico para as pessoas menos favorecidas aqui da região. Quando a gente inaugurou o posto de saúde, nós estávamos com a presença do Sereníssimo Grão-Mestre. Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Vamos dar início agora a essa programação de inauguração do posto maçônico, uma obra construída na gestão do venerável Romero Tavares de Amorim, com o apoio da comunidade, com o apoio dos irmãos, e aqui está a segunda etapa do complexo que todos já conhecem. São 5 módulos, o de educação e saúde, a área cultural, a área de lazer e os templos da loja. Nós já, graças ao grande arquiteto, estamos recebendo hoje o segundo módulo. Eu quero, nesta oportunidade, convidar o
nosso venerável Romero Tavares de Amorim, a minha cunhada Clara Mesquita do Amorim, para cortar Quinta Cipó. Convidar o nosso sereníssimo, o nosso irmão Luiz Gonzaga e sua esposa, para nos dar essa honra no encerramento da placa. Barreiras, 21 de dezembro de 1986, Loja Benemérita Fraternidade Barreirense, número 44. Portanto, meus irmãos, nós queremos, nesta oportunidade, registrar um agradecimento em nome do venerável a nosso irmão Luiz Gonzaga, porque foi ele que aqui enfrentou toda essa construção com sua equipe de trabalho. Ao nosso irmão Luiz Gonzaga, em nome do venerável mestre, em nome de todos os seus irmãos, em nome da Fraternidade Barreirense, a Fraternidade Barreirense, fica a nossa gratidão por tudo de bom que você está nos entregando. Nós, com muita alegria, com muita honra, queremos passar a palavra ao nosso sereníssimo Dr. Campos. Parabenizo o meu prezado irmão e amigo venerável, Nélio, nosso irmão Reginaldo e toda a comunidade maçônica daqui de Barreira, pedindo que o grande arquiteto do universo dê força, saúde e paz para que vocês possam continuar trabalhando para o beneficiamento da nossa ordem no município de Barreira. Muito obrigado. Eu gostaria que o nosso sereníssimo capitaneasse uma oração, que esta oração fosse dedicada ao casal Romero Amorim, nosso venerável, e à sua esposa Clara Mesquita Amorim, extensivo aos seus familiares. Isso é uma maneira de nós agradecermos ao trabalho, ao esforço dedicado que o nosso venerável vem conduzindo a benemérita Fraternidade Barreirense. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E vamos continuar, vamos em frente, porque esse é o objetivo principal da maçonaria. E em nome do venerável mestre da Fraternidade Barreirense, eu passo a chave do posto ao seu diretor, Dr. Jaime Oliveira. Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Com o tempo veio a prefeitura, veio mais médico para Barreiras, aí foi fechado o porto. Com a municipalização do sistema de saúde, né, com a criação das UPAs, de hospitais, de clínicas particulares, não justificava mais a maçonaria assumir isso, principalmente depois do advento do SUS. A alegria, né, da inauguração da escolinha, depois do posto de saúde, triplicou, porque fomos lá para o Rio de Ondas lançar a pedra fundamental do nosso clube maçônico. Quase na mesma época aqui da construção aqui, surgiu a venda desse terreno lá. Salvo engano, era do nosso irmão Cleantes Sobreira Vital, que hoje é quem é o presidente do Country Club. E ele é quem estava vendendo. Eu tinha adquirido pessoalmente, para mim, 2 áreas, antes da área de lazer. Então, eu achava que aquilo era muito bom para a área de lazer, para a maçonaria, para os irmãos.
onde a projeção seria um clube maçônico. A ideia partiu do seu Hilton Nascimento, seu Rafael, já notou que o seu Rafael está em tanta coisa, porque era um maçom. Quem mais? Eudo Castro. Às vezes a gente esquece os nomes assim, não é? Romero. Romero era brigão. Naquela época eu não era venerável, era só um obreiro aqui da loja, tá certo? Mas estava sempre à frente de todas essas coisas, junto com o nosso irmão Rafael Vieira dos Santos, o irmão Romero Tavares Amorim e Reginaldo Melo da Silva. Então, nós 4 sempre saímos para escolher a área de lazer, sempre discutimos o que era para ser feito naquela época, e em cima disso a gente traçava os planos para chegar a essa compra. A área de lazer foi visitada por nós em alguns trechos do Rio de Ondas e, por fim, tá certo, através do irmão Cleantes, lá do Caltrim Clube, nós chegamos àquela área que hoje é nossa, tá certo, como sendo a área a ser comprada. Pagamento, a falta de pagamento. Todos os irmãos pagavam 5 mil cruzeiros pela cota, entendeu? É 5 mil reais, 5 mil cruzeiros. Então, houve uma cotização daqueles irmãos que foram convocados todos, é claro, como eu digo, naquele tempo ninguém se esquivava. Quando dizia fulano, vamos fazer isso, todo mundo estava pronto para fazer. E a solução foi, entre nós, maçons, comprar, dividir em lotes, mas não o lote para mim, a área total. Lembro bem que um irmão nosso, Oswaldo Mineiro, né, chamado de Oswaldo Mineiro, é Oswaldo Martins Sobrinho, o nome dele. Ele era muito ativo, né? Na época eu acho que ele era o tesoureiro, o orador da loja, e muito ativo na arrecadação de valores para dar entrada, porque ele custou caro na época aquela chácara, né? Eu sei que os irmãos arregaçaram a manga, todo mundo contribuiu, nós conseguimos adquirir, dar entrada e depois pagar as parcelas, nós adquirindo aquele ambiente. Fizemos um movimento entre os irmãos que cada um iria dar uma contribuição para comprar a área de lazer lá no Rio de Ondas. Então, esses irmãos foram solicitados deles 5 mil reais de cada um e foi dividido em 10 parcelas. Então, nós cotizamos com 500 reais por mês para fazer o pagamento dessa área de lazer naquele tempo, né? Foi comprada por alguns irmãos, tá certo? Eu fiz parte disso, tá certo? E esses irmãos fez doações, pagamentos de parcelas, tá certo? De forma que conseguisse pagar, tá certo? A área de lazer. Mas nem todos puderam arcar com esse compromisso ou quiseram arcar com esse compromisso até o final. Teve uns que quitaram, entendeu? Inclusive eu tenho este mapa de quem quitou, entendeu? Eu tenho este mapa de quem quitou e tenho aqueles irmãos que deram pagou 2 cotas e falavam, não, eu não vou pagar porque não tem estatuto, mas pagou ainda chegar para... Todos os irmãos pagam pelo menos 2 cotas. Nessa parte aí, nosso irmão Romero, naquela época, entrou com todo o restante do dinheiro, tá certo, que faltava, não era muito, mas ele entrou, tá certo, ele fez essa doação, tá certo, de forma que a gente não perdesse aquela área. E Romero bancou uma parte para aqueles irmãos que não podiam pagar, Romero pagou e depois ele chegou a doar para alguns irmãos. Foi uma coisa maravilhosa que o irmão Romero fez naquele tempo. Os irmãos iriam dar uma contribuiçãozinha e quem comprava era a fraternidade através dos irmãos, que cada um desembolsou, vamos supor, parece, se eu não me engano, foi 5 mil alguma coisa, aqueles que não podiam dar à vista, deram parcelado, nós conseguimos com a compra também ser um pouco parcelada e alguns irmãos que não tiveram condições e não queriam, porque só queria título patrimonial, aí nós tivemos que cobrir um pouco, nós cobrimos. Foi outra luta muito grande para construir, para comprar o terreno e ajeitar, era muita pedra, lá é muita pedra, né? Mas foi adquirido.
ficou até, parou uma dúvida assim, é da loja maçônica, é dos irmãos, mas tudo isso aí, eu acho que até hoje já se ventila. Teve um irmão nosso que também trabalhou muito, né? Também está em outro plano, que é o Alex, né? Da Casa dos Parafusos, todo mundo conhece como Alex da Casa dos Parafusos. Ele trabalhou muito, ele era amigo de um dos proprietários da Galvão, daquela construtora Galvão, acho que é lá de Fortaleza, e estavam com obras aqui na região, levaram máquinas lá, prestaram um relevante serviço, derrubando aquele morro de pedra, dando uma boa aparelhada naquele trabalho. Foi todo ele conduzido pelo nosso Alex Alencar. Então, as boas lembranças do nosso irmão. Aí, né, nós convidamos a Fraternidade Barreirense, convidou o Sereníssimo para vir para a inauguração do posto e dar lançamento da pedra fundamental lá do clube. Foi muito bom, muita gente, deu. Como a fraternidade é muito unida, deu muita gente, todos os familiares, as esposas, os filhos, estava todo mundo nesse lançamento lá em 1986. A pedra fundamental foi em 1986. Meus irmãos, eu pediria um pouquinho de atenção a todos os irmãos, cunhados e sobrinhos. Sereníssimo Grão-Mestre Oswaldo Vela Biscaia, Sereníssimo Grão-Mestre Adjunto Luiz Henrique, Grande Primeiro Vigilante José Pessoa Souto Maior, comitiva do Sereníssimo Grão-Mestre, meus irmãos, minhas cunhadas e meus sobrinhos, nesse momento vamos dar início a um marco, cumprindo as suas obrigações, as suas tarefas, e que no dia de descanso tem amigos colaboradores que vêm nos ajudando. Muito obrigado a todos os irmãos que empenharam, que desenvolveram essa nossa loja. É o meu muito obrigado. Encerrar a pedra fundamental desse clube, essa área de lazer. Os maçons de Barreirense não pensou somente em bater uma leite dentro dos 4 tempos da nossa loja. Pensou na educação, pensou na saúde e agora pensou também no lazer dos nossos familiares. E realmente foi o dia que nós inauguramos aquele centro de lazer lá na beira do Rio de Ondas, que é um lugar muito bacana, muito bonito, muito atraente, com aquelas cachoeiras, né? Naquele dia, assim que lembro de... que eu sei que o Luiz passou a noite inteira lá, chegou em casa já era umas 4 horas da manhã, para no outro dia voltar cedo, e aí estava todo mundo lá trabalhando, ajudando, foi muito bom. Eu lembro assim, que foi uma reunião boa, foi para fazer assim, para comemorar, acho que o dia do maçom, e deu certo, e foi uma coisa boa.
Outra vez foi todo mundo junto trabalhando e conseguiu fazer aquilo e teve uma reunião, uma festa com um churrasco muito bom. Depois surgiu, esses não estão mais aqui, surgiu dizendo, eu quero o meu pedaço, eu comprei e paguei. Quando falaram em dividir, eu não cedo, eu vendo porque eu quero meu dinheiro. Começou então a associar até aí. Só ficaram 10, mais ou menos, irmãos que queriam que fosse título patrimonial, coisa, aonde eu achava que a maçonaria não tem negócio de título patrimonial. Aí não concordando com isso. Aí esses irmãos depois ajudaram, né? Depois, com o tempo, eles passaram a ajudar. Teve irmão que disse que pagava, mas teria de ser sócio proprietário. E com muito trabalho, de Luiz Gonzaga, quando foi venerável, fez um estatuto, Caso Ribeiro, e fez um documento dos irmãos doando a área para a Fraternidade Barreirense, que lá hoje é doada dos irmãos para a Fraternidade Barreirense, esse clube aí. Um clube que a gente adquiriu com cotizações dos irmãos. Houve alguns que diriam, não, o patrimônio é nosso, vai ser individualizado. A gente votou para que fosse um patrimônio da loja. Quem comprou doou para a loja, essa era a ideia. Eu defendi isso porque a gente vem para o mundo sem nada. A gente tem que construir para deixar as coisas no mundo. O que a gente tem que juntar é afeto, bem-querer. As coisas materiais são para servir as pessoas. E assim temos hoje também, né, o nosso clube maçônico. Surgiu a vontade de começar a criar na área de lazer uma estrutura para que as famílias maçônicas, e também até convidadas da sociedade, pudessem ir para lá. Só que, para chegar na beira do rio, tinha uma elevação rochosa, passava mais a pé, não passava carro, muita dificuldade. Como nós tínhamos facilidade também e amizade com o pessoal do governo na época, nós conseguimos um trator do Derba e nomeamos, convidamos, convencemos o nosso irmão Alberto Lins a ficar como presidente, como a pessoa encarregada da lazer. O primeiro presidente lá foi Alberto Lins. O Pedro, que é caseiro lá hoje, ele era o servente de obra diária do clube. E aí terminou o Alberto Lins contratando ele para ficar lá. O Pedro entrou lá, já solteiro, constituiu família lá dentro do clube. O Pedro até hoje está lá. Alberto Lins também, que é uma pessoa entusiasmada, dono de um posto de combustível, não parou a obra. Ele fez a abertura, construiu lá embaixo o galpão, tinha trampolim, a loja maçônica, a família maçônica ia para lá, tinha um campo de vôlei. Então, criou um vício de ir. Eu me lembro do nosso irmão, saudoso irmão Alberto Lins, né? Com máquinas e tudo, tentando melhorar o acesso e tudo para a gente realmente divertir e fazer também as comemorações de aniversário e tudo. Muito bom naquele tempo, muito bom mesmo. Lembro muito bem das primeiras feijoadas, um domingo sempre tinha uma feijoada, né? O seu Alberto Lins, junto com a dona Lourdinha, nossa cunhada, né? Infelizmente os dois já estão em outro plano, eles iam lá, realmente faziam aquelas feijoadas para arrecadar fundos, para manter aquele ambiente e arrecadar fundos até para pagar as prestações, né? Eu lembro que o meu sogro ainda era vivo naquela época, nós tínhamos uma distribuidora de bebida chamada a Skol, né? A revenda Skol, nós ia lá atender, ele era o caixa, ele que recebia, ele que prestava a conta, né? Depois, na época, eu acho que o seu Rafael, também, que está em outro plano, na época ele era o tesoureiro, na primeira reunião, pós o domingo, apresentava a conta, está aqui o que entrou, o que saiu, o que sobrou, né? Então, apresentar um pequeno relatório, e assim foi domingo após domingo, e sempre crescendo aquele ambiente, e hoje está lá uma coisa que é uma grande realidade. Alberto Lins, com aquele jeito dele, de um bom irmão, de um bom parceiro, de um colega, como chamava todo mundo, cativou e motivou muita gente a ir para lá. Ele andava sempre de bermuda lá, com um bolso cheio de peixe frito. Então, teve um período muito forte, muito bom, da área de lazer. Na época, eu era venerável da loja maçônica. Não, a ideia de Alberto Lins foi minha. Nós tínhamos muita dificuldade, acesso ao rio, né? Tinha uma estrada que beirava a cerca até chegar na parte do rio,
tá certo? E quando chovia era uma dificuldade muito grande para você retornar. Normalmente você tinha que esperar passar a chuva, esperar algum tempo, muitas vezes subia com o carro rebocado, tá certo? E quando eu assumi como venerável, era uma das atividades que eu gostaria de desenvolver, procurei, foi colocado na minha gestão como sendo prioridade também para resolver, e isso foi feito. Eu consegui máquinas que foram colocadas à minha disposição, tracei lá o projeto junto com o nosso irmão Jacques Weisheimer. Que é o que forneceu as máquinas para nós gratuitamente, tá certo? E com isso a gente conseguiu fazer uma pista de acesso, que é a que existe hoje, até a parte do estacionamento dos carros, a parte de baixo, né? Tinha alguns quiosques que já estavam muito depredados, numa situação que ficava muito mais caro você constituir de novo, ou reconstruí-los de novo, tá certo? Do que retirá-los. E naquela época, de acordo com os irmãos, nós resolvemos tirar esses quiosques, foram tirados, eram 4 ou 5 quiosques ali na beira do rio, tá certo? Mas não tinha mais telhado, tá certo? O telhado era capim, perigoso de pegar fogo, inclusive, que levava a churrasqueira para debaixo disso, a gente sempre teve muito receio disso, e nós resolvemos eliminar isso e gramar toda aquela parte que não era gramada. Com isso, a gente pensou em fazer dessa forma, porque dá espaço para todos usarem aquela faixa gramada, tá certo? E aqueles que quiserem se agrupar você uns juntos dos outros. Quem queria ficar numa cobertura, que levasse a sua cobertura, né? Pegamos o galpão, né? Reformamos todo, pintamos por baixo a madeira que já estava com situação de cupim. Enfim, a gente deu uma reformulada completa em toda a área de lazer. E os encontros lá na chácara também eram excelentes, não tem mais, né? Lá na chácara da maçonaria, tinha muitos encontros bons lá, hoje não. É que hoje também está tudo mais difícil, né? As pessoas até de se reunirem está mais difícil, até lá na maçonaria mesmo, no clube, não tem mais nada, né? Porque é difícil também, a maioria das pessoas já tem suas chácaras. Então, chega no domingo, cada um quer ir para o seu recanto. Então... Olha, o terreno já fazia parte do complexo, né? Todo esse terreno já é da loja maçônica. Aqui na parte do alto ficava a escola com 8 salas e o posto de saúde e essa área também, uma área. E aqui corria água por dentro desse terreno. E nós viemos aqui com os irmãos, logicamente, alguns se preocupavam que não ia dar certo, mas muitos se preocupavam que ia dar certo. Foi uma ideia de todos, praticamente, porque mesmo aquele que ficava um pouco com o pé atrás, mas chegava. Eu era venerável. Pagamos esse tempo e fizemos aqui uma grande festa e essa loja abriu um espaço para pegar aqui vários irmãos com suas famílias, fazer eventos que viessem fortalecer o crescimento da maçonaria em Barreiras. Quando a maçonaria, a Fraternidade Barreirense, conseguiu esse terreno, comprou esse terreno aqui, praticamente um quarteirão, e começou a construir aqui esse bairro. Era um bairro que estava iniciando. E aí a rua, aonde é que a maçonaria ficava? Bom, Rua do Maçom. Não tinha nome de rua. E ficou Rua do Maçom. E a praça, né, que está aqui, também Praça do Maçom. Em um determinado momento, a Câmara de Vereadores tirou esse nome, Rua do Maçom, e colocou Rua Alberto Coimbra.
E a Praça do Maçom continuou sendo conhecida como Praça do Maçom. Quando se foi atrás e ver se esse nome, qual era o nome que estava realmente registrado, que aí se soube, isso extraoficialmente, e a praça, que era a Praça do Maçom, estava em vias de ser mudada para um outro nome. E aí foi feita uma propositura à Câmara de Vereadores para que a praça fosse oficialmente chamada Praça do Maçom, o que foi aceita e hoje a praça é denominada Praça do Maçom. Então, junto com os irmãos que tiveram a boa vontade e o otimismo, nós trabalhamos. Até hoje eu sou empolgado, mas eu vejo a diferença. É que naquele tempo, quando se dava um grito nos irmãos, vamos pegar isso, todo mundo enfileirava e estava pronto para pegar mesmo, firme. E os de hoje, infelizmente, alguns, outros não, alguns sem tempo, outros com muito tempo, está entendendo? Mas foi chamado, convocado esses irmãos, e eles também tinham todo o apoio das esposas, das nossas cunhadas, e nós entramos com a parte de servente. Quem não sabia nada sobre pedreiro ou servente, trazia 1, 2 pedreiros, 1, 2 serventes. As esposas faziam os caldeirões de feijoada, e com isso, na hora do almoço, todo mundo almoçava, saciava a fome e ainda se divertia, né, com um trabalho. Nós fazíamos em conjunto, nós fazíamos feijoada para alimentar os trabalhadores, os nossos cunhados estavam sempre juntos, era muito interessante, era uma união muito bonita, era um exemplo. Nessa época, Carlos Costa, porque a gente tinha a intenção, aonde está esse templo hoje aqui, seria um auditório. Então, ele me contrariando, que na época não existia na comunidade um lugar para você fazer uma reunião, você trazer uma pessoa aqui para dar uma palestra, um incentivo para a comunidade, essas coisas, não existia. Só existia aqui Dragão e o ABCD, 2 clubes naquela época, porque eu estava conseguindo, junto com um vice-presidente, aliás, na época ele não era vice-presidente, o pernambucano, Marco Maciel, que ele era ministro da Educação, que ele já tinha vindo aqui em Barreiras, uma vez, com o presidente da Codevasf. Então, como eu tinha conhecimento com ele, amizade pessoal, queria conseguir o auditório. Mas, infelizmente, ele fazendo aí, construiu o templo no lugar. Realmente, surgiu a ideia de um irmão, ou surgiram a ideia de outros irmãos, mas a gente que estava na diretoria tem um peso maior na decisão indo da nossa meta de fazer o templo e fazer esse complexo aqui ser mais vigoroso, mais forte. E convencemos, talvez não muito fácil, mas contribuíram, talvez nem com muita boa vontade, mas nós construímos hoje, que é um patrimônio muito bem construído, muito bem localizado e servidor para a sociedade. A nossa loja lá estava já carente e precisava urgente de uns reparos. Então, a gente não via como a gente reunir lá e fazer esses reparos, não tinha como. Mas os irmãos, aqueles mais antigos, eles não aceitavam vir para cá de maneira alguma. Então, depois que a gente apresentou que a loja não podia funcionar com a gente fazendo essa reforma, conseguimos realmente, vamos dizer assim, fazer com que aqueles irmãos aceitassem, né, essa ideia de vir para aqui provisoriamente, enquanto se fazia os reparos lá. E, provisoriamente, esse que a turma foi gostando e que culminou hoje como está aí, né? Houveram irmãos que acharam que não, que devia ficar lá embaixo, que era acolhedor, era no centro da cidade.
mas a gente via que a cidade ia crescer. Eu, numa visão de negócio, do agronegócio por diante, eu sabia que a cidade tinha 25, 30 mil habitantes, mas ia para 100 e tanto, bem rápido. E eu fui um dos que animei para que viéssemos para cá, apesar de estar distante. Hoje nós somos o centro da cidade. Então, isso sempre vai acontecer onde existem seres humanos. Cada um tem uma visão, e a visão da maioria, a visão progressista, ganhou, né? E a gente está aqui hoje. Foi construído com críticas, com desânimos, com pessoas que acreditavam que não ia chegar aí. E teve aqui aqueles irmãos também mais otimistas, acreditando que ainda ia fazer um templo, uma vez que a Fraternidade Barreirense estava crescendo. E praticamente só tínhamos nós, Fraternidade Barreirense número 44, como uma loja maçônica. E a cidade, praticamente assim, franca acessão, precisava de ter mais alternativa para acolher os irmãos que estão em Barreiras e os irmãos que sempre estavam chegando também na nossa cidade. E aí estava na fase de ornamentação. Coincidentemente, eu estava construindo minha casa aqui, a 300 metros eu moro. E eu tinha encomendado umas pedras para fazer o muro da minha casa, uns paralelepípedos assim de uns 30, 40 centímetros por 25, 30. E tinha algumas pedras brutas. Aí eu trouxe de lá da minha obra uma pedra bruta que está aqui no altar do primeiro vigilante. Aquela pedra foi lá do meu quintal. E uma das pedras que compõe o muro da minha casa eu trouxe e ela está ali no altar do segundo vigilante. Eu tenho assim uma alegria de ter essa semente aqui, entendeu? Eu cheguei aqui com vocês e dei uma giradinha aqui olhando. Umas coisas que eu não esqueço aqui foi essa corda dos nossos, 33 nossos, que Rafael fez questão de trazer da outra loja e ele mesmo colocou. Um aspecto interessante da corda de 81 nós, que ornamenta o nosso templo, quando foi fundada ou inaugurada esse templo aqui, devido às suas dimensões muito diferentes das dimensões do templo anterior, o irmão Rafael elaborou essa corda de 81 nós, que ficou ornamentando esse templo durante muito tempo. Com as comemorações também dos 70 anos da loja, e no sentido da gente dar uma modernização, uma atualização das nossas alegorias, nós então construímos essa nova corda, retirando a anterior, que está guardada no nosso museu. É uma corda sagrada, com toda a sua importância. Então, foi feita essa corda, com os nós maiores, com uma corda com uma maior dimensão, entendeu? Para ficar mais visível e mais bonita esteticamente. Eu me lembro que nesse vai e vem de bota ornamento e tal, lá do lado, onde estavam as coisas que vieram da loja, eu vi um estandarte enrolado e me lembrei, rapaz, esse é o estandarte da loja. Tinham feito um estandarte novo. Aí quando eu abri, era um estandarte feito pela falecida cunhada Mônica, esposa do falecido e honorável irmão Rafael Vieira. Foi o primeiro vigilante para mim, me deu orientação, uma grande figura, que Deus o tenha. E aí, quando eu vi aquilo, estava enroladinho, ia ser guardado em algum lugar. Eu digo, não, isso merece destaque. Roubei o estandarte, levei lá na Praça do Germano. Tinha uma vidraçaria lá, não lembro o nome, mas era ali no prédio do Germano, do lado da igrejinha. Bicho, bota aqui um sanduíche de vidro que eu quero destaque nisso aqui. O cara olhou e disse, de onde é? Eu disse, é da colar. Aí disse, é da maçonaria, depois é. Aí mandei, fiz a moldura e trouxe. Aí pedi para o venerável a permissão, ele colocou aqui no átrio e está aqui. Eu tenho também essa alegria de ter resgatado. Alguém, claro, poderia ter feito a mesma coisa, mas eu quis fazer na inauguração, a gente está com o estandarte e está ali, né, até hoje. 95, 93, 95, 95, 97. Carlos Costa tinha terminado o templo, o piso era cimento e não estava completo ainda. Então eu retornei, aí sim, eu fui fazer o trabalho juntamente com o nosso irmão Alex, colocamos cadeiras aqui com piso de cimento. Esse teto foi na minha época.
de um irmão nosso, irmão de sangue de um irmão nosso da maçonaria, que pintou esse teto. Só que eu procurei fazer alguma coisa. Todas as lojas maçônicas, ela tem os seus rituais e eles são feitos através de símbolos e alegorias. Dentre estes símbolos, cada loja maçônica individualmente tem dois, que é o logotipo da loja, que identifica qual é a loja maçônica, e o seu estandarte. No caso da nossa loja, da grande benemérita loja maçônica Fraternidade Barreirense, o logotipo vem lá desde a sua criação, em 1952. Esse primeiro logotipo, evidentemente, nessa época, foi feito à mão, provavelmente com nanquim. Mais à frente, esse símbolo foi melhorado. Então, também um símbolo de preto e branco, aonde foi colocado no frontispício da loja a identidade da Fraternidade Barreirense. Passado os tempos, com a modernização e o avanço, principalmente, da informática, esse símbolo foi melhorado, colocando cores, sem, contudo, perder a essência dos primeiros símbolos. Foi acrescentado apenas no fundo desse símbolo o globo terrestre, significando a universalidade da maçonaria. E é reconhecido em todas as potências como o símbolo da Fraternidade Barreirense. Está em estudo, está em elaboração um novo símbolo, esse que vai ser também trabalhado sem perder as características dos primeiros. É apenas uma modernização da nossa marca. Quanto ao estandarte, o primeiro estandarte da loja foi elaborado, está inclusive guardado aqui em um quadro fechado, foi o primeiro estandarte da Fraternidade Barreirense. Passados os anos, também nesse sentido de modernização, foi feito um segundo estandarte, que foi usado até muito pouco tempo, e mais precisamente nas comemorações dos 70 anos da loja, foi proposto um novo estandarte, também com a ideia de você modernizar, de colocar um colorido, colocando no fundo um globo celeste, para significar a universalidade da maçonaria, sem, contudo, perder as características dos nossos primeiros estandartes. Usar os recursos da informática para conseguir melhorar esses símbolos. E é os símbolos que hoje nós usamos. O traje do maçom, ele sempre foi esse traje. No rito escocês antigo e aceito, evidentemente, em outros ritos muda, mas no rito escocês antigo e aceito, que é o rito que nós praticamos, é calça preta, sapato preto, meia preta, camisa branca, paletó preto e gravata preta. Em alguns anos anteriores, em festas e em reuniões brancas, existia a possibilidade de o irmão, se assim quisesse, usar uma gravata branca. Ela não foi sistematizada em toda a festa usar gravata branca. É por isso que em algumas fotos antigas a gente vê. Então hoje não se usa mais gravata branca, sendo permitido apenas o uso de gravata borboleta. Então hoje você pode usar a gravata borboleta preta. No meu conhecimento,
Na minha ótica, foi essa a razão de fotos antigas terem a gravata branca.